Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje eu vou continuar falando com vocês a respeito da situação das igrejas evangélicas no Brasil. Irmãos, cada vez mais as pessoas têm notado como está difícil congregar. Por quê? Porque muitas pessoas têm conhecido mais a palavra de Deus e estão vendo que as igrejas não estão sendo fiéis à palavra de Deus. O último vídeo que eu fiz fala das falsas doutrinas, da bagunça na igreja evangélica. Pessoas falando em língua ao mesmo tempo, pastoras, algo que é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que os escolhidos para pastorear são os homens. São todos os homens? Não. Mas esse chamado de liderança é para o homem. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link nos comentários. Você entra nos comentários do vídeo, vou deixar o link aí, você assista. Irmãos, muitas pessoas têm percebido isso, esses erros, essa clara confusão no meio das igrejas, principalmente no meio neopentecostal. E o que muitas pessoas têm feito? Muitas pessoas têm ido para as igrejas calvinistas. O que é calvinismo? É uma doutrina criada por João Calvino, famosa em muitos discursos e pregações de Charles Spurgeon, John Piper ou John Piper, não sei bem como pronuncia. Aqui no Brasil, pastores famosos como o reverendo Hernandes Dias Lopes, o reverendo Augusto Nicodemos, pastor Paulo Júnior, são pessoas que defendem o calvinismo. Pastor Rodrigo Mocelin, pessoas que são inteligentes, têm uma eloquência muito boa, um português muito correto, são pessoas que leem muitos livros, que estudam muito. Porém, meus irmãos, é uma armadilha do diabo. Eu não gostaria de estar falando dessa forma, mas eu quero trazer aqui para você a verdade. Não ficar agradando a ministério nenhum, a igreja nenhuma. Eu não estou preso a ministério nenhum, eu não devo agradar igreja nenhuma. Mas o chamado que eu tenho, assim como de todo cristão, é de pregar a verdade e batalhar pela verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Diz assim, que quer que todos os homens se salvem. Está falando de Deus esse texto. Está falando do Senhor. Que é da vontade do Senhor que todos os homens se salvem. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a orar por todas as pessoas, pelos governantes, para que tenhamos uma vida em paz. E diz que isso é agradável diante de Deus. Aí o versículo 4 começa dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E essa verdade, se você continuar lendo o texto aqui, diz que ela é Jesus Cristo. É da vontade de Deus, é da vontade do Pai, que todos os homens conheçam a Ele como Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Só que esses homens, eles vão dizer que não, que essa não é a vontade de Deus. Por que eles vão dizer isso, irmãos? Por mais que eles não digam isso de uma maneira clara, a doutrina que eles defendem, a doutrina calvinista, ela vai pregar, ela vai ensinar que uns foram escolhidos antes da criação para ir para o inferno e outros foram escolhidos para ir para o céu. E isso, irmãos, é doutrina de demônio, sim. É muito bonito você ouvir que você é o escolhido, que desde o ventre da sua mãe, ou até antes, Deus te escolheu para ir para o céu. Mas seria bom ouvir o contrário? Seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Você gostaria de ouvir? Imagina aí o dia do juízo, onde Deus vai te condenar, te mandar para o inferno, para o lago de fogo, e vai dizer para você, você vai para o lago de fogo porque eu te criei para isso. E vai culpar você. Um Deus que não te deu oportunidade, que por mais que você se aproximasse do Evangelho, havia uma essência dentro de você que o próprio Deus te colocou, que você não conseguiria deixar o pecado. E aí, por causa disso, Deus vai culpar você, Deus vai condenar você. Por mais que eles não falem isso abertamente, essa é a doutrina que eles pregam. E essa, irmãos, é doutrina de demônios. Agora, esses homens, por se vestirem bem, ter título honorário como reverendo, por ter um bom testemunho, pessoas estão indo para as igrejas desses homens, porque estão decepcionadas nas outras igrejas. Estão escandalizadas pelos falsos testemunhos. E se eu for falar aqui, tem assunto para muito tempo de vídeo. Adultério, roubalheira, enfim, vários escândalos aí que vocês têm visto nas igrejas evangélicas. Agora, procurar uma igreja calvinista é a solução? Por mais que esse discurso deles, as suas pregações que Deus é soberano, e sim, Deus é soberano, mas o fato de Deus ser soberano não quer dizer, irmãos, que Deus que decreta o pecado. Eles ensinam que Deus que decreta o pecado.
que Deus determina o pecado antes dele acontecer. Ou seja, o homem pode querer, não querer, ele vai acabar cumprindo aquele decreto. Aí Deus vai lá e, de uma maneira hipócrita, põe a culpa naquele homem, que não tinha chance de dizer não àquele decreto. Irmãos, isso é doutrina de demônio. Isso é fazer uma caricatura, perdão. Isso é fazer uma caricatura cruel de Deus. E eu vou falar contra isso sim. Porque, meus irmãos, sair das igrejas neopentecostais, que está cheio de testemunho, está cheio de loucura, coisas que lembram até centro de macumba, para ir para as igrejas calvinistas, não mudou muita coisa. Às vezes a pessoa não tem muito conhecimento bíblico e acha que ali está servindo a Deus, está ouvindo a doutrina verdadeira. Não, meus irmãos, essa não é a doutrina verdadeira. A doutrina verdadeira é essa, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que Deus quer sim que todos os homens se salvem. E quando o homem nega o chamado de Deus, Deus é justo em dizer que o homem não quis seguir o caminho que Deus propôs. Essa é a verdade. Ir para as igrejas calvinistas, infelizmente, está acontecendo muito. Procurem no YouTube. Jovens, que às vezes estão deslumbrados, defendendo a doutrina desses homens. Jovens sérios, jovens que buscam a palavra de Deus, mas estão aí defendendo o calvinismo, por causa, muitas vezes, dos escândalos nas igrejas neopentecostais. Irmãos, eu vou continuar falando desses assuntos. Qual seria a solução, então? Vou gravar um próximo vídeo falando o que nós devemos fazer, então, porque a gente não deve simplesmente congregar. É bom estar no meio dos irmãos, sim, mas a gente não deve simplesmente congregar por estar congregando. A gente tem que, sim, observar a doutrina que é ensinada. A gente tem que, sim, observar o testemunho, principalmente da liderança dessas igrejas, dessas denominações. Irmãos, eu creio que aqueles que são sinceros na palavra de Deus, eu creio e tenho visto que aqueles que são sinceros na palavra de Deus, Deus tem dado cada vez mais discernimento, cada vez mais conhecimento. Inclusive, a palavra de Deus nos orienta a pedir o discernimento de espírito, para você discernir através de qual espírito os pregadores têm pregado, têm ensinado. Faça isso, peça a Deus para te dar discernimento, entendimento. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clica aí no joinha para divulgar, para ajudar a divulgar esses conteúdos. Que Deus abençoe você e sua família e até os próximos vídeos, irmãos.